Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Estamos no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Agora falta só mais 65. Lembrando que todas as interpretações feitas, todas as os significados atribuídos são significados que eu e a equipe damos com base nas nossas conversas, com base no nosso diálogo da leitura da Bíblia. Lembrando que você também pode entender um significado ou uma parte da história de maneira diferente, mas o importante é que você entenda de modo que dê para você aplicar na sua vida e no seu dia a dia. Então, vamos às reflexões da última leitura. O que acontece? Que o faraó ele começa a oprimir Moisés e o povo de Israel, né? E Moisés fala para Faraó deixar o povo de Israel ir, que Deus falou com ele. Ou seja, vamos dizer assim, será que é a consciência falando isso para Moisés, né? Que seria Deus, que é até falado que o próprio Faraó iria se recusar. Então parece que tudo já é meio arquitetado. Porém, temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. E o que nós podemos dizer, que nós podemos ver, né? Que a consciência fala que quando devemos fazer algo ou não. Ou que sempre que nós vamos fazer algo, pode ser para ajudar alguém ou ajudar a nós mesmos. Então, o que nós podemos tirar disso? Que a procrastinação, que é quando nós sabemos que temos que fazer algo e não fazemos, traz as consequências. E pela história da Bíblia, o que podemos ver essa parte de consequências? Nós podemos ver que são as pragas. O que é as pragas? Tudo aquilo que destrói. E nós podemos ver pela história que são diversos tipos de pragas que aparecem pelo faraó não querer libertar o povo de Israel, que foi conforme as palavras de Deus para Moisés. Porém, o que a gente pode perceber? Que cada vez que o faraó deixa de cumprir o que o Moisés pede para ele, as consequências vão piorando. Então, fazendo um comparativo da história para as nossas situações de vida, nós podemos tirar que é muito importante nós fazermos aquilo que devemos fazer. Ou seja, você aí já teve aquela situação onde você pensou, nossa, eu tenho que fazer isso, mas eu vou deixar para depois, e acaba não fazendo, e uma consequência negativa acaba aparecendo por causa disso? Então, nós podemos ver que cada vez que nós nos recusamos a fazer algo que deveria ser feito pela gente, piores são as consequências. E isso vai se agravando, vai piorando, vai piorando. Ou seja, demorar para fazer ou não fazer, ou se recusar a fazer aquilo que deve ser feito, vai trazer as pragas para a nossa vida, ou as pragas para o nosso cotidiano. E aí vem o ponto, né, de sempre fazer o que deve ser feito da melhor maneira possível, cumprindo aquilo que foi acordado. No caso do faraó com Moisés, o faraó falava, vou liberar, ele liberava, e tome-lhe praga. Aí pediu para Moisés perdão, Moisés perdoava. Vou liberar, não liberava, tome-lhe praga de novo, só que dessa vez pior. E o que a gente pode ver também? Que tudo que a gente faz ou deixa de fazer interfere nas outras pessoas ao nosso redor. Então, o faraó fazia algo, não deixava de fazer algo que ele conversava com Moisés, mas as pessoas do reinado dele também pagavam, até os animais, as casas que encheu de gafanhotos, encheu de praga, encheu de lepra, não sei se era lepra, feridas, sarna, essa série de coisas. Então, sempre procure fazer o que é bom para si e para os outros, que é isso que Moisés está buscando fazer com as orientações de Deus, assim como é passado na leitura da Bíblia. Então, bom, esse foi as reflexões do capítulo 6 ao 10 e agora vamos à leitura do 11 ao 15. Obrigado pela sua audiência. Se você tem alguma ideia a compartilhar, alguma coisa que pode compartilhar com a gente também, envie nos comentários, me envie uma mensagem, posta aí no canal do YouTube nos comentários. E não se esqueça, curte e compartilhe o vídeo para mais pessoas também terem acesso
a esse conhecimento, para ver que a leitura da Bíblia ela não é estritamente religiosa. Pelo contrário, nós cremos que a religião, em geral, né, não podemos dizer todas ou algumas, se apropriam da escrita da Bíblia com as suas interpretações e acabam criando uma doutrina. E tudo bem, né? Mas o que nós não podemos é confundir a Bíblia como algo somente que é feito para religioso. Pelo contrário, a Bíblia é um manual para essa coisa que nós chamamos de vida. É isso que nós discutimos aqui nesses vídeos e no canal. Então vamos para a leitura do próximo desse capítulo. Livro de Êxodo, capítulo 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixar ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente a toda pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vaso de prata e vaso de ouro. E o Senhor deu graças ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, os olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem me dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. E havendo grande clamor, e toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá, mas contra todos os filhos de Israel, ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos os teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai, tudo e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. E o Senhor disse a Moisés: Faraó vos não me ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel na sua terra. A instituição da primeira Páscoa, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vós será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas. Conforme ao comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta nas casas em que comerem. E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comeram. Não comerás dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que ele ficar até amanhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comeram, e vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e farei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito.
e este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festas ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação também. Ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra será feita nelas, senão aos que cada alma houver de comer. Isso somente apontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pão asmo, até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Eis, escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vier o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos, para serem para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é este vossos? Então direis: Esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés. E a Arão assim fizeram. Lembrando que evite ir pelo entendimento de somente da escrita. Tente compreender o significado. Vão ter certas coisas que nós temos uma compreensão para explicar para vocês, mas tem outras que são compreensões muito individuais. Você terá que obter a sua própria compreensão através da leitura. Tudo bem? Então vamos continuar. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levantais também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide. E abençoai-me também a mim, e aos egípcios. Apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los na terra, porque diziam: Todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os seus ombros. Fizeram, pois, o Senhor Deus de Israel, conforme a palavra de Moisés. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, emprestavam-lhe, e eles despojavam aos egípcios a saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 pés, somente de varões, sem contar os meninos.
E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vaca, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos de massa que levaram ao Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem preparar comida. O tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerás dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerás dela. O estrangeiro e o assalariado não comerás dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis os ossos. Toda a congregação de Israel fará. Porém, de algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo o macho, e então chegará a celebrá-lo, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerás dela. Uma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim o fizeram, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Os primogênitos são santificados a Deus. Capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abide, vós sais. E acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos aveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que daria, terra que mana leite e mel, guardará deste culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e ao levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E terás por sinal tua mão e por lembrança dos teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, te guardareis este estatuto ao seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou aos teus pais, quando houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abriu a madre, tudo o que abriu a madre do fruto dos animais que tiveram. Os machos serão do Senhor, porém tudo o que abrir a madre da jumenta resgatará com o cordeiro. E se o não resgatardes, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te perguntar, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa de servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se o faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém a todo primogênito os meus filhos eu resgato, e será por sinal sobre tua mão, e por fronteira entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Deus guiou o povo pelo caminho, e aconteceu que, quando o faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse:
para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tomem ao Egito, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel na terra do Egito, e armados. E tomou Moisés os ossos de José contigo, porquanto havia este estreitamente ajumentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei por subir daqui aos meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de dia da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Olha só o que nós podemos tirar desse capítulo rapidinho aqui, ó. Nem sempre o caminho mais rápido é o caminho certo. Vamos lá. Deus anuncia a ruína dos egípcios, capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele, assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então, embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou ao Senhor. E se eles fizerem assim, sendo, pois, enunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixar ir a Israel, para que não me sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zephon. E chegou o Faraó aos filhos de Israel, levantando seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temiam muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disse Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado do Egito, dizendo: deixai-nos que servimos aos egípcios? Pois que melhor nos fora fugir dos egípcios do que morrermos ao deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endureceram o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E aí, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridão para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram. Entraram deles todos os cavalos de Faraó, aos seus carros e aos seus cavaleiros, até o meio do mar.
E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram-se a cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia seguido o mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro para a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia, na manhã dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seu servo. Olha só, lembra só que teve uma parte da história que o Moisés fala para o faraó fala para Moisés assim: quando eu te ver vai ser morto. Olha só, de novo, as coisas acontecendo. Veja que uma coisa vai ligando com a outra. Então vamos continuar a leitura. O Cântico de Moisés, capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes foram afogados. Os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos cobriam, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos acolheram-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, farta-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minhas mãos o destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundou-se como chumbo em veemente água. O Senhor, quem é como tu, entre os deuses, quem é como tu, glorifica em santidade a terrível e louvares. Obram maravilhas, estenda sua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação para a tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram, apoderaram-se uma dor dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderaram-se a um temor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor. Cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, é até que passe este povo que adquiriste, tu os induzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Ó Senhor, reinará, eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tomar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril de sua mão,
E todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com dança. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. E lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas no meio do mar, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque era amarga. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, que te sara. Então vieram a Elim, e havendo ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto à água. Bom, chegamos à leitura do vídeo de hoje. Agradeço sua audiência. Lembre-se, se você gostou ou não, curta e compartilhe esse vídeo para mais pessoas também terem acesso à leitura da Bíblia. E vejo você numa próxima.